Olá, doutor. Olá, doutora. Sejam muito bem-vindos ao curso introdutório de Mecânica de Alinhadores. Meu nome é Thales, eu trabalho na Smiler, que é uma empresa de alinhadores transparentes nacional aqui do Brasil. Eu sou engenheiro mecânico de formação, já vou avisando, não sou dentista. Sou formado pela Escola Politécnica da USP. E hoje o nosso curso, como eu comentei, é um curso sobre mecânica de alinhadores. Então, por isso até sou eu que dou esse curso, eu trabalho aqui na parte de engenharia da Smiler. E o que se deve esperar desse curso que a gente está dando aqui agora, né? É um dos cursos, a gente tem vários aqui para cursos que a gente dá para os nossos dentistas parceiros, esse é um deles. Ele é um curso mais introdutório e ele é um pouco mais teórico, ele não é tanto prático. Então, muitas das coisas que a gente vai ter aqui são bagagens mais teóricas. Tá? O nosso objetivo com esse curso é que você tenha os conhecimentos básicos mais necessários para que você interprete um tratamento feito por alinhadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, hoje, é possível você trabalhar com alinhadores, você vai fazer uma parceria com alguma empresa para trabalhar com alinhadores, você vai receber um planejamento feito pela empresa, você vai aprovar, você vai instalar aquelas placas e o paciente vai usar, e você pode acabar fazendo esse tratamento sem entender muito o que está acontecendo. E o que a gente quer é o contrário disso, a gente quer que você consiga entender os elementos, as mecânicas, como as forças são aplicadas, né, o que está acontecendo por trás, ainda que mais qualitativamente, não precisa entender a fundo, não precisa se apegar muito aqui aos detalhes, né, mas entender o geral para que você consiga interpretar o que está sendo feito nos tratamentos que você vier a fazer, seja com a Smiler, seja com qualquer empresa de alinhadores que você for trabalhar. Primeiro de tudo, vamos começar do começo mesmo, o que são alinhadores, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento já e a origem também dessa tecnologia. Bom, os alinhadores são placas transparentes, parecidas com aquelas placas de clareamento ou mesmo aquelas placas de bruxismo. São placas que envolvem todos os dentes, ela é bem fininha, tá? A gente trabalha com 0,8 milímetros e o paciente veste essa placa e essa placa vai envolver todos os dentes. Então, o que a gente faz? O paciente tem algum dente que está fora do arco, algum dente deslocado, e a gente quer trazê-lo para uma posição final, que é a posição desejada. A gente vai fabricar várias placas e cada placa vai mexer um pouquinho esse dente, ela vai ser um pouquinho diferente da boca no estado inicial. Então, quando o paciente vestir essa placa, ela vai ter que se esticar para conseguir ser vestida e no momento que ela fica esticada, ela começa a exercer forças para tentar trazer os dentes para a posição original dessa placa. E qual é essa posição? É a posição seguinte que a gente quer levar o dente. Então, aí já é uma posição intermediária. O paciente usa essa placa por 15 dias e aí ele troca para uma outra, que vai trazer um pouquinho mais, e um pouquinho mais até chegar na posição desejada. Então, o tratamento com alinhadores, ele funciona com uma sequência de placas, cada uma a ser utilizada por entre 10 e 15 dias, e cada plaquinha dessa vai fazer uma ligeira movimentação, uma pequena movimentação na boca desse paciente, nos dentes do paciente, até chegar numa posição desejada. A confecção de todas essas placas e esse planejamento ele é feito todo num ambiente de software e computador. Então, existe toda uma inteligência para conseguir mexer o dente certo na ordem certa e gerar essas várias plaquinhas para que o paciente vá utilizando e chegue na posição final da maneira mais rápida possível. Qual que é um detalhe importante, que é uma diferença dos alinhadores em relação ao aparelho fixo? Os alinhadores, eles envolvem o dente. Eles estão aqui na vestibular do dente, mas eles também estão ali na lingual, né? Então, eu vou mostrar aqui com o mouse. Ele vai exercer a força aqui nessa parede para empurrar o dente, mas, ao mesmo tempo, ele também está aqui atrás segurando. Diferente do aparelho fixo, que não tem nada contendo o dente ali na lingual, né? Então, no aparelho fixo, pode ser que você acabe causando movimentações a mais que gostaria, né? E no alinhador, não. Ao mesmo tempo que é ele que faz a força, ele que também limita essa movimentação. Então, a gente consegue fazer movimentações muito controladas e dificilmente a gente tem algum problema aí quando a gente está fazendo um tratamento com alinhadores. E aí as vantagens acho que são claras, assim, ele fica super discreto, é realmente invisível, assim, não dá para notar quando a pessoa está utilizando, né? É super confortável, ele é removível, então o paciente pode tirar para higienizar, pode tirar para comer. Então, muitos pacientes acabam, ele é mais rápido muitas vezes, então muitos pacientes acabam preferindo, assim, fazer um tratamento com alinhadores, ainda mais pacientes que já usaram aparelho fixo no passado, então tem grandes vantagens, tá? Bom, aí vocês vão me perguntar, poxa, mas tem um negócio tão bom
né, tão vantajoso, é discreto e tudo, por que que isso não existe há tempos, né? Por que que isso surgiu só agora? Né? Será que alguém inventou só agora? Na verdade, não. Tá? Essa ideia dos alinhadores, ela já é muito antiga. Os primeiros registros aí de artigos falando sobre essa possível tecnologia que seria uma placa transparente de plástico fazendo movimentação, datam ali de 1950, 1960. E por que que até então a gente não viu isso crescer? Porque antigamente, para você fazer um alinhador, como funcionava? O paciente estava com um estado inicial da boca com os dentes desalinhados, né? Você tinha que tirar um gesso, mandar esse gesso do estado da boca como ela está agora, mandava para um protético. Esse protético ia pegar aquele dente que estava desalinhado, ia desgastar um pouquinho numa face, aumentar um pouquinho na outra, ia fazer um trabalho mais artesanal ali, ia fazer uma plaquinha, a primeira plaquinha que ia mexer um pouquinho o primeiro dente. E aí ele ia te mandar essa plaquinha. Você ia entregar essa placa para o paciente ia usar por 15 dias, e depois desses 15 dias você ia ter que tirar um outro gesso, mandar de novo para o protético ia fazer novamente uma movimentação a partir daquele novo estado da boca, ia te mandar outra plaquinha, e aí você ia fazer o paciente usar, depois tirar outro gesso. Então, o processo era muito desgastante e muito caro. Então, acabou não sendo viável. Por quê? Porque a gente não tinha a possibilidade de simular essas movimentações previamente num ambiente de computador. Então, você precisava fazer passo a passo. Fazia um passo, tirava um gesso, mandava. Fazia outro passo, tirava outro gesso, mandava. Quando surgiu a possibilidade de você escanear uma boca, e hoje grande parte dos laboratórios de radiologia já tem scanners intraorais, né? E gerar um modelo computacional dessa boca, você já poderia simular todas as movimentações até o final do tratamento, previamente, já no início. E a partir dessa simulação, já gerar todos os modelos, né, os equivalentes do gesso, mas aí não é mais em gesso, é em impressora 3D, que tem uma foto aqui na direita que vocês podem ver, e já fabricar todas as placas. Então, na verdade, a ideia de alinhadores ela já é antiga, ela já é comprovada, já existem muitos estudos acerca disso. Ele só não estava disseminado ainda por uma questão tecnológica da parte do scanner, da possibilidade de escanear uma boca. E quando surgiu essa possibilidade, ali em meados dos anos 2000, aí o alinhador se tornou algo que, além de vantajoso, era viável economicamente, financeiramente. É por isso que ele se difundiu recentemente, tá? Eu falo isso porque existe muita dúvida, fala, poxa, mas a tecnologia é nova, então talvez não sei se funciona. Na verdade, não, a tecnologia não é nova, tá? Ela já é bem antiga, hoje em dia ela só passou a ser viável e antigamente não era. Bom, essa foi uma introdução para você que não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Essa é a ideia dos alinhadores, então são placas transparentes que usadas sequencialmente promovem a movimentação dentária. E agora a gente vai entrar então na parte mais pesada aqui das movimentações, da parte mecânica mesmo, de como eles funcionam. A gente faz questão de passar ali por todos os tipos de movimento para que vocês consigam concluir vocês mesmos que tipo de correções são possível fazer ou não. Muitas vezes chegam perguntas aqui para a gente perguntando assim, dá para tratar mordida aberta? Dá para tratar mordida cruzada? Se tiver mordida cruzada de tal jeito, de outro jeito, consegue fazer ou não? Então, em vez de a gente responder esse sim, não, a gente prefere mostrar para vocês quais movimentações são mais eficientes, mais eficazes no alinhador e quais são menos eficazes, para que vocês mesmo consigam concluir para cada boca, para qualquer tipo de oclusopatia, para qualquer tipo de problema, vocês consigam concluir se é possível ou não, ou se os alinhadores são a melhor ferramenta ou não, porque muitas vezes é possível, mas o tratamento demoraria muito, ou é possível ter uma alternativa que é melhor, né? A gente não tem a pretensão aqui de achar que os alinhadores vão matar todos os outros tipos de aparelho, todos os outros tipos de tratamento que existem. Na verdade, é mais uma ferramenta aí para ter na caixa de ferramentas. Então, é muito importante que vocês saibam fazer essa leitura de quais casos são mais adequados ou não, a partir dos princípios fundamentais da mecânica dos movimentos. Bom, é impossível a gente falar da mecânica dos alinhadores sem falar de um elemento chamado attachment. Tá? Attachment do inglês significa anexo. E ele é uma ferramenta a mais que a gente usa junto com os alinhadores para que as movimentações sejam mais eficientes. Quando os alinhadores surgiram, na verdade era só a plaquinha. Depois de um tempo, foi desenvolvida essa tecnologia de attachments, que são pontos de resina que a gente vai fazer, pequenos botões de resina que a gente vai fazer no dente, que a placa, em vez de só abraçar o dente, ela vai abraçar o dente com essa resina. E isso vai facilitar algumas movimentações, vai promover
movimentações que antes não eram tão eficazes. Então, essa tecnologia de attachments melhorou muito a mecânica dos alinhadores e aumentou muito a possibilidade de tratamentos que são possíveis de fazer com alinhador. Como funciona para instalar um attachment? Aqui, sendo breve, tá? Primeiro, vocês vão receber, no início do tratamento, uma placa um pouquinho mais fina, mas é uma placa igualzinha aos alinhadores, que é chamada guia de attachments, tá? Que vocês vão usar para instalar esses attachments, que, como eu disse, são pontos de resina em posições pré-determinadas por nós, tá? Por nós, Smiler, ou pela empresa que vocês forem trabalhar. E aí, nessa placa, antes de vesti-la no paciente, vocês vão passar algum tipo de lubrificante, a gente recomenda aí um lubrificante à base de água, tá? E vão acomodar dentro desse pequeno casulo do attachment, vocês vão acomodar um pouquinho de resina, tá? Então, a placa aqui está em preto, a gente está numa vista oclusal, tá? A placa representada pela linha preta. Antes de vesti-la no paciente, vocês vão ver que existem alguns casulos nela, tá? E nesses casulos vocês vão acomodar um pouquinho de resina. Seja a resina de restauração, que é mais adequada, mas ela é mais difícil de acomodar dentro desse casulo, que é bem pequeno, mas também é possível usar a resina flow, tá? Que ela tende a ser menos resistente, mas vai ser um pouquinho mais fácil de acomodar porque ela é mais maleável. De qualquer maneira, acomodou essa resina no casulo, vocês vão no dente do paciente e vão fazer um ataque ácido, primeiramente, adesivar esse dente e vestir essa placa com as resinas nos casulos na boca do paciente. Então, veste e polimeriza com luz, né? Luz ultravioleta, vocês vão polimerizar com a placa. Então, o paciente vai estar com a placa, entre a placa e o dente dele vai ter resina, e a placa é transparente, então vocês vão conseguir fazer esse ataque com luz, e essa resina vai polimerizar, e quando vocês tirarem essa placa do dente do paciente, essa resina ficará grudada lá no dente, exatamente na posição correta, pré-determinada por essa guia. Esse é um procedimento que é feito só no início do tratamento, e o paciente vai ficar com aqueles pontinhos de resina que são bem discretos até o final do tratamento. Esses pontinhos de resina vão servir como pontos de ancoragem de força para facilitar as movimentações, tá? Então, esse elemento chamado attachment, que é algo que a gente instala no começo do tratamento, ele é muito importante para a gente falar de mecânica de alinhadores, porque é nele, muitas vezes, que as forças vão ser ancoradas, tá? Ele acaba fazendo o papel de um bracket do aparelho fixo, né? Ele é um quadradinho ali, um pontinho de resina que vai fornecer sustentação para que as forças sejam aplicadas, tá? Por isso que eu resolvi antes falar dele, tá? Para que vocês já conheçam ele, porque boa parte do nosso curso vai mencionar esse attachment. Aí é que eu estou mostrando para vocês o que aconteceria. Então, a gente tira a placa, né? Quando a gente tira a placa, esse quadradinho roxo aqui, que seria o attachment de resina. Aqui ele está exagerado, tá? Ele está muito grande, na verdade, ele é bem menor do que isso, ele é realmente só um pontinho de resina. Ele fica, então, grudado no dente do paciente, tá? Até o final do tratamento. Ok? Já conhecemos os attachments. Agora vamos falar um pouquinho da aplicação de forças, tá? Os alinhadores, eles aplicam pressão no dente. O que isso significa? Para que exista força, aí eu vou entrar aqui um pouco na parte mecânica, mas a ideia é simples, né? Para que exista força a partir da pressão, é necessário que haja uma área ampla disponível para que o alinhador consiga fazer essa força. Como é mais fácil de você empurrar alguém de frente, assim, né? Você simplesmente pegar e empurrar a pessoa por uma área, né? Ou empurrar ela tentando raspar pelo lado, assim, né? É claro que é mais fácil quando você está indo de frente, indo perpendicular, né? Ou seja, formando 90 graus, com a área disponível para que você exerça essa força. Então, a força é mais eficiente quando ela está sendo aplicada perpendicular, ou seja, formando 90 graus, que é o caso da setinha azul aqui, tá? Com uma área ampla, quanto maior essa área, melhor, e aí a gente vai conseguir aplicar força. Se a gente tentar fazer uma força deslizando, ou seja, paralela a uma área, a gente não consegue. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nessa setinha azul, a gente está tentando lingualizar esse dente, né? Palatinizar esse dente, empurrá-lo em direção à palatina. O que a gente tem? A gente tem uma força e a gente tem uma superfície ampla, que é a superfície vestibular aqui desse central, que está perpendicular, ou seja, a essa força. Então, essa força ela encontra muito espaço, muita área disponível para ela conseguir
se apoiar e fazer o movimento. Em contrapartida, essa seta rosa, ela representa uma força que a gente estaria tentando fazer com o alinhador para distalizar esse outro central aqui, tá? Essa força acaba não encontrando tanta área perpendicular, porque a maior área que a gente tem aqui, que é a vestibular do dente, ela está paralela à força, né? Então, o alinhador desliza assim e ele não consegue, de maneira tão eficiente, distalizar esse central, tá? Por que eu estou falando isso? A nosso guia de pensamento, que vai nos guiar durante esse treinamento todo, vai ser sempre essas duas perguntas. Qual é a direção do movimento que eu quero fazer, ou seja, da força que eu quero fazer? E se existe uma boa área disponível que faça 90 graus, que seja perpendicular a essa força. Se existir uma boa área disponível, a força vai ser eficiente, vai conseguir fazer o movimento. Se não existir muita área para essa força conseguir se apoiar de fato, exercer a força, não vai ser eficiente. Então, a gente não vai ter um movimento tão eficaz. E aí, quando isso acontecer, a gente vai tentar artificialmente criar essa área para que ela se apoie. E a gente vai passar por todos os tipos de movimento, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de você fazer uma translação LV, que a gente chama de lingual vestibular. Então, trazer o dente para lingual para vestibular, fazer uma translação para mesial ou para distal de um dente, então trazê-lo sem girar, né, aqui para mesial ou para distal. Intrusão e extrusão, então seria esse exemplo aqui, que é intruir ou extruir o dente. E as rotações, são elas, então, a gente rotacionar um dente no eixo longitudinal dele, rotacionar ele para mesial ou para distal, ou rotacionar ele para lingual vestibular. São parecidas as ideias, só que uma a gente está falando de giro e outra a gente está falando de andar sem girar, né? Que seria o transladar. Para cada um desses movimentos, lembrando, a gente vai se fazer a seguinte pergunta: qual é a direção do movimento e se existe ou não uma boa superfície para apoiar esse movimento, uma boa superfície que seja perpendicular a esse movimento. Bom, vamos primeiro aqui do movimento que eu já acabei falando, que é o movimento de vestibularizar ou lingualizar um corpo. Qual é a direção do movimento? Seria essa setinha preta, tanto para vestibularizar quanto para lingualizar. A direção é representada por essa setinha preta. Essa setinha preta encontra uma boa superfície para ela se apoiar e fazer o movimento, que seja perpendicular ao movimento? Sim, encontra a face vestibular do dente aqui, tá? Ou se estiver sendo vestibularizado, a força vai se apoiar na face lingual do dente, tá? Mas de qualquer maneira, o dente é chato, ele tem uma grande área disponível para que essa força se apoie, então a gente consegue fazer sim esse movimento de maneira eficiente. Já um movimento de translação para mesial ou para distal, que eu também já acabei falando, em que eu quero, por exemplo, trazer esse central para distalizar esse central, por exemplo, tá? A direção do movimento é a direção dessa setinha preta aqui, novamente, tá? Eu trouxe aqui em duas vistas, uma vista oclusal e uma vista frontal. Então, a direção é essa direção em preto, representada pela setinha, e a gente faz de novo a mesma pergunta: existe uma boa área disponível para que essa força se apoie? Nesse caso, se você pensar na força tentando empurrar esse central, o único lugar que ela vai conseguir apoiar é nesse cantinho aqui, que acaba sendo a diferença desse central, do tamanho do central para o lateral aqui, essa pequena área representada em rosa aqui. Então, a resposta é não. A resposta, ela acaba não encontrando muito apoio, né, para fazer essa força, tá? É pouca área que ela encontra. Se a pessoa não tiver uma grande diferença de tamanho entre o lateral e o central, por exemplo, já não tem muita área disponível. Então, o alinhador já não consegue fazer essa força de maneira tão eficiente. O que a gente precisa fazer? Acrescentar um attachment. Então, a gente vai acrescentar um relevo propositalmente aqui na face vestibular desse dente, tá? E esse relevo vai proporcionar essa área lateral aqui, representada em rosa, onde essa força vai conseguir segurar ali naquele attachment para fazer esse movimento do dente para um lado e para o outro. E esse movimento vai ser tão mais eficiente quanto mais comprido for esse attachment no sentido vertical. Por quê? Porque a área que me interessa é essa área lateral dele. Então, é interessante eu fazer ele o mais comprido possível, claro, sem comprometer a estética do paciente, tá? Mas não faria sentido, nesse caso, por exemplo, eu fazer um attachment que fosse deitado aqui, né? Que fosse compridinho na horizontal. É mais interessante eu fazer um comprido na vertical para eu criar o máximo de área aqui que seja perpendicular, ou seja, que faça 90 graus com a direção do movimento, aqui representado por essa setinha preta, tá? Então, acho que esse é um exemplo legal para vocês
começarem a entender o conceito do attachment, né? E esse é o conceito que vai nos guiar nos demais movimentos. Bom, vamos falar então de uma rotação agora, a rotação longitudinal, tá? Que é essa rotação? É o dente girar assim, né? Aqui vocês podem acompanhar na câmera. É nessa direção que está representada por essas duas setinhas pretas de giro aqui, tá? Para o giro, a gente já não está mais falando de força, a gente está falando de algo chamado torque, que é o equivalente da força, só que uma força girando alguma coisa. Toda vez que a gente for falar de torque aqui no nosso curso, a gente vai representá-lo por esse par de setinhas pretas aqui, que dão a ideia do movimento que eu estou fazendo, tá? Do giro que eu estou fazendo aqui, no caso, no sentido horário, tá? Desse dente. Só que um torque, para nossa sorte, aqui para facilitar o nosso entendimento, ele pode, sim, ser representado por duas forças. A isso dá-se o nome de binário de forças. Então, todo torque, que é um movimento, uma força tentando girar alguma coisa, tá? Pode ser representado por um binário de forças, ou seja, duas forças, um par de forças em sentidos contrários, tá? Descentralizados. De modo que essa tenta empurrar essa superfície aqui para cá, acompanhe meu mouse, tá? Essa aqui vai tentar empurrar para cá. Como elas têm a mesma intensidade, só que elas estão descentralizadas, o que acaba acontecendo é que esse efeito é o mesmo de girar o dente, tá? Ficou um pouco confuso, mas a ideia é que é o seguinte: um torque é uma força que tenta girar algum objeto, tá? No caso, a gente está tentando pegar aqui nosso dente e fazer esse tipo de movimento aqui, tá? Rotação longitudinal. Só que um torque pode ser representado por duas forças, um chamado binário de forças. É equivalente a fazer duas forças, tá? E fazendo duas forças, a gente pode fazer a mesma análise que a gente já estava fazendo ainda agora. Ou seja, eu tinha um torque, já transformei ele em duas forças, agora eu posso fazer a mesma análise. Será que cada uma dessas forças encontra a superfície necessária perpendicular a ela para conseguir fazer o movimento? Sim, essa aqui encontra metade de um dente, aqui nessa face, tá? E essa aqui encontra metade de outro dente. Como esse dente é um dente chato, que é o central, é um dente largo, esse movimento de rotacioná-lo para corrigir algum apinhamento vai funcionar bem. Mas aqui tem um caso interessante, já começa a depender um pouco do formato do dente. Se a gente for pegar um canino, por exemplo, ele já tem um formato mais redondo, até a gente trouxe aqui esse círculo para representar isso, ele já não é um formato tão chato. Então, por ser um formato mais redondo, já fica mais difícil ali encontrar superfícies que fiquem perpendiculares às forças para fazer esse giro, tá? Então, para um canino e para os demais dentes que têm perfil redondo, é mais difícil fazer esse movimento de rotacioná-lo, tá? De giroverter o dente. Aqui tem um exemplo que é bem fácil de entender, hein? Quando você vai tomar banho, né? Você está ali com shampoo na cabeça, ensaboado, e aí a torneira, né? A maçanetinha da torneira, do registro, ela é 100% redonda, ela não tem nenhum tipo de apoio, né? Ela é redonda. A sua mão escorrega muito ali. Se fosse uma torneira chata, né? Um registro chato, ou se ele tiver algum tipo de formato de estrela, algum tipo de reentrância, algum tipo de protuberância, fica mais fácil para você apoiar a sua mão e fazer esse giro. A mesma ideia acaba acontecendo aqui no canino. Como ele é um dente redondo, a placa tenta girá-lo, só que ela acaba deslizando, não consegue, porque ele é redondo, tá? Ele não tem nenhuma superfície que apoie esse movimento. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é colocar também um attachment aqui na vestibular do canino, ou de qualquer dente redondo que a gente esteja fazendo esse movimento, para que a força consiga se apoiar e fazer esse giro, tá? Então, movimento de rotação longitudinal é fácil de fazer com o alinhador? Depende. Se for um dente chato, é ótimo, como um central, um lateral, um incisivo, né? Se for um dente redondo, de perfil redondo, já é mais difícil, a gente vai precisar provavelmente colocar um attachment, que seria o equivalente a pegar aquela torneira nossa do chuveiro, que é totalmente redonda, e colocar, sei lá, algum tipo de protuberância, né? Ou alguma coisa do tipo, para que a sua mão consiga apoiar com mais facilidade. Tá? Espero ter ficado claro o exemplo. Agora a gente vai falar do movimento de rotação para mesial distal. Então, imaginando o dente aqui, ó, vocês podem me acompanhar na tela com o celular, seria fazer esse movimento, tá? Esse movimento. Bom, de novo, ele é um movimento de rotação, então a gente não está falando de força, a gente está falando de torque, representado por essas duas setinhas pretas redondas aqui, né? É esse movimento que a gente quer fazer. Só que, por sorte, a gente pode representar o torque como sendo duas forças. Se vocês imaginarem
o efeito dessas duas forças descentralizadas, vocês vão imaginar, vocês vão perceber que, de fato, ela tem um efeito de girar o dente, né? Então, é equivalente, tá? E para cada uma delas, a gente vai se fazer a velha pergunta. Existem superfícies perpendiculares disponíveis para elas se apoiarem? Aqui, na parte de baixo, existe esse cantinho aqui, que essa força consegue se apoiar para empurrar. Na parte de cima, aqui tem gengiva, né? Então, já não tem muita superfície para conseguir empurrar ela para o outro lado e completar o giro. Então, nesse caso de rotação mesial distal, é comum você ver dois attachments no dente. O de baixo vai estar servindo de ancoragem para a força de baixo conseguir empurrar e o de cima para a força de cima conseguir empurrar. E aí, se cada um empurrar na sua direção, o dente acaba girando, tá? Então, quando vocês virem dois attachments, podem ter certeza que provavelmente está acontecendo aí um movimento de rotação aí para mesial, para distal, tá, desse dente. Bom, aqui um movimento de rotação tá talvez ficando repetitivo, mas é um pouco essa ideia para que vocês vão percebendo que a mecânica é sempre a mesma, a gente já está acabando aqui essa parte das movimentações, tá? Bom, o movimento de rotação para lingual vestibular, ele é muito parecido com a ideia de uma translação para lingual vestibular, só que a diferença é que em vez de eu levar o dente sem rodar, eu estou, na verdade, querendo fazer isso com ele. Então, corrigir uma inclinação ali de um incisivo é um movimento bem comum aí que a gente encontra em vários tratamentos. De novo, é um torque, são essas setinhas aqui representando o giro, eu posso representá-las também por duas forças descentralizadas, chamado binário de forças, e cada uma dessas forças individualmente tem que encontrar uma superfície perpendicular a ela para que a força seja exercida. Nesse caso, como é um dente chato e comprido, a gente consegue fazer esse movimento com muita eficácia. Se fosse um dente mais curto, já não teria tanta área disponível para fazer esse movimento. É o caso, sei lá, de um molar que esteja muito intruído, o dente mais curto, pessoa que tem, de fato, uma anatomia com um dente mais curto, já fica mais difícil de fazer esse tipo de correção de inclinação. Nesse caso, como tem boa área disponível, não precisaria de nenhum attachment. Por fim, esse é o último movimento, seria o movimento de intruir e extruir. E aqui a gente vai falar de cada um individualmente. Vamos começar pela extrusão. Bom, extruir um dente é chegá-lo aqui no nosso exemplo, na nossa vista frontal aqui, chegá-lo para baixo aqui, né? Esse central em verde aqui, a gente quer chegar ele para baixo, né? Movê-lo para baixo. A direção do movimento está aqui representada pela setinha preta, como sempre, né? Eu encontro uma área disponível para que a gente consiga empurrar esse dente para baixo. Aqui eu não encontro tanto, né? Não tem nenhuma área que fique perpendicular aqui disponível para essa força se apoiar. Se vocês imaginarem o próprio alinhador, não tem nada que consiga agarrar o dente e trazê-lo para baixo. Então, eu preciso colocar um attachment nesse dente. Esse attachment, ele vai fornecer essa área em rosa, e essa área em rosa vai ser usada para que essa força consiga segurar esse attachment e trazer attachment e dente todos juntos para baixo, né? Esse attachment aqui é a lógica contrária daquele que eu comentei ainda agora. A superfície que me interessa é a superfície horizontal aqui, porque ela fica perpendicular ao movimento. Então, esse attachment vai ser tão mais eficiente quanto maior a dimensão horizontal dele aqui. Então, ele vai ser compridinho assim na horizontal. Não me interessa fazer um attachment que seja comprido na vertical nesse caso, porque a área que me interessa é essa da lateral dele aqui. Então, acho que ficou claro. E agora vamos para os movimentos de intrusão, que ele tem uma sutileza ali, uma coisa nova que é um pouquinho diferente dos demais. A pergunta que eu faço é, qual a direção do movimento? Essa é representada pela setinha preta. Existe uma área na qual essa força possa se apoiar para ocasionar esse movimento? Existe. Existe a própria área da incisal aqui do dente. Tá? Então, é só você imaginar, você mesmo consegue empurrar seu dente para cima. Onde você apoia? Você apoia na incisal do dente, intuitivamente, né? Você não apoia na face vestibular, nem na lingual, que vocês podem me ver no vídeo, né? Vocês apoiam na incisal do dente. O alinhador também vai se apoiar nessa incisal do dente para intruir esse central. Só que qual que é o problema aqui? E aqui já tem um outro conceito de mecânica, é que toda ação causa uma reação. Talvez você já tenha ouvido falar, é uma das leis de Newton. Então, quando o alinhador tenta empurrar esse central, o próprio central tenta empurrar o alinhador para fora. Então, esses movimentos de intrusão acabam fazendo com que o alinhador queira sair da boca. Então, a gente precisa, de algum jeito, ancorar esse alinhador, fazer com que ele fique fixo na boca, para que ele consiga empurrar esse dente sem que o dente empurre ele de volta e, na verdade, a gente só fique tirando o alinhador. Então, nesse caso, é comum a gente criar dois attachments, um em cada vizinho desse dente que a gente está tentando intruir. Imaginem vocês fazendo uma barra, né? Vocês seguram aqui, e aí vocês puxam esses dois para baixo. Quando vocês puxam a barra para baixo, aí vocês sobem. É a mesma ideia aqui.
o alinhador vai segurar, vai se apoiar nesse attachment do central do lado, vai se apoiar nesse attachment do lateral, e se apoiando nesses dois, aí sim ele vai conseguir fazer essa força para intruir esse central aqui em questão. Aí vocês vão falar, poxa, mas não acaba extruindo também os laterais? Porque, como eu falei, é ação e reação, né? A ação é a gente intruir esse central e a reação vai ficar depositada nesses dois attachments aqui, representado por essas duas setinhas menores. Tá? De fato, existem forças sendo exercidas nesses dentes vizinhos para que eles sejam extruídos. Só que essas forças, essa força aqui que intrui o central, ela é uma setinha grande. E ela é dividida em duas, porque cada vizinho vai segurar metade da reação. Então, na verdade, assim, você pode me perguntar, os vizinhos não vão acabar sendo destruídos? Podem acabar sendo destruídos, mas eu estou distribuindo a reação dessa força em mais dentes. Então, fica pequenininha a força que é exercida nesses vizinhos, tá? Ao passo que a força que é exercida no dente que eu quero mexer mesmo, fica grande, tá? Então, a ideia aqui é pegar a reação dessa força e distribuir nos vizinhos, para que cada vizinho não sofra individualmente uma força tão grande, mas que o dente que eu quero movimentar, esse sim, esteja sofrendo uma força maior. Esse é um exemplo mais sutil, não precisa, como eu falei no começo do curso, não precisa se preocupar com os mínimos detalhes, mas esse aqui é um aprendizado que nem sempre o attachment está no dente que está sendo movimentado. Às vezes, um movimento que eu quero fazer num dente vai criar a necessidade de que eu coloque attachment nos vizinhos. Então, fazer a leitura correta dos attachments e o que eles estão fazendo, por que estão em cada dente, nem sempre é tão simples. Com isso, a gente encerra uma parte mais densa aqui da parte, que é essa parte de movimentações. Até agora a gente falou sobre os alinhadores, como eles surgiram, qual que é o princípio de funcionamento dele, qual que é a vantagem dele. E agora a gente entrou numa parte, a gente comentou sobre os attachments, o que são attachments, por que eles são importantes. Eles criam superfície de apoio para que a minha força seja exercida. A gente passou por todos os tipos de movimentação para que vocês consigam fazer a leitura de qualquer caso, tá? Então, vocês vão olhar lá agora uma mordida aberta. O que a mordida aberta muitas vezes precisa? De repente, extruir um central, ou extruir uns incisivos. Ok, então movimento de extrusão dá para fazer? Dá, mas provavelmente para corrigir uma mordida aberta, todos os meus incisivos aqui, meus dentes anteriores, vão estar com attachments compridinhos, que nem esse aqui que eu estou circulando agora com o mouse. Então, com isso, assim, você já consegue compor, com esses movimentos, compor qualquer leitura de qualquer caso, tá? Bom, até o momento, nós falamos das forças e dos movimentos que a gente gostaria de fazer e como garantir que eles aconteçam conforme a gente deseja. Agora a gente vai entrar num segundo assunto, num aprofundamento, que é o seguinte: o dente não é só a coroa, né? Ele tem toda uma raiz que está dentro da gengiva, que tem forças de resistência, enfim, e a gente precisa considerar isso na nossa dinâmica. Uma vez que tem a raiz, muitas vezes quando eu quero fazer um tipo de movimento, eu faço o movimento, só que eu acabo também gerando outros movimentos indesejados. Então, a análise não é simplesmente a gente ver assim, qual movimento eu deveria fazer, quero fazer, e aí quais attachments eu deveria colocar para que crie a superfície, e eu faço esse movimento. Ela também tem um segundo passo, que é quais movimentos podem acabar acontecendo por consequência, que eu não quero que aconteçam, e que eu devo também me preocupar em como evitá-los. É um pouco mais profundo essa parte. A gente vai focar em um exemplo único, que é o exemplo da distalização, tá, de um dente. Tá? É um exemplo que é muito comum no dia a dia, a gente vê bastante, e vocês talvez vocês doutores, doutoras que estão nos acompanhando, vão já identificar o que está sendo dito aqui. Vamos focar nesse exemplo. O que eu quero fazer aqui? Qual que é o movimento desejado? Eu tenho um central e eu quero distalizá-lo, acompanha aqui na câmera, quero distalizá-lo sem que ele gire. Sem que ele gire. Então, eu quero fazer uma distalização pura, né? Bom, vamos lá. Da análise que a gente vinha comentando ainda agora, o que eu primeiramente provocaria aqui, o que eu perguntaria qual é a direção do movimento? Bom, é a direção dessa setinha preta aqui, que eu estou indicando com o mouse, certo? Existe uma superfície disponível no dente, na anatomia do dente já, que seja perpendicular e que sirva de apoio para essa força? Não, né? A gente lembra desse exemplo que só tinha essa pequena superfície aqui, que é uma pequena diferença de dimensão aqui entre os vizinhos. Então,
não é uma área suficiente para que o alinhador consiga apoiar e fazer essa força. Então, a gente vai colocar um attachment na face vestibular aqui do dente. Esse attachment vai prover uma área adicional para que essa força consiga ser exercida. Porém, esse dente tem uma raiz, tá? Toda uma raiz que está fincada na gengiva. E quando eu for tentar empurrar esse dente para a distal, essa gengiva vai exercer resistência. Ela tem atrito, ela resiste a esse movimento. Toda a raiz aqui vai acabar exercendo uma série de forçazinhas resistivas que tentam evitar esse movimento, que vão contra esse meu movimento que eu quero fazer. Esse monte de força resistiva pode ser representado por uma única força, que a gente vai chamar aqui de resultante resistiva, uma única força aplicada a um ponto, tá? Que a gente chama esse ponto de centro de resistência. Então, o efeito que a raiz causa quando ela resiste a um movimento que eu quero fazer, é o efeito de uma força aplicada contra, né, no sentido contrário ao da força que eu estou fazendo, aplicada em um ponto médio aqui da raiz, que é o que a gente chamará de centro de resistência. Bom, o que acaba acontecendo? Esse centro de resistência, além dele resistir à minha força, ou seja, ele dificultar já o movimento que eu quero fazer, que é o movimento de distalização, ele é uma força em sentido contrário, descentralizada a uma outra força. A gente já viu isso antes, né? Se lembram do torque? O que era o torque? É uma força que gira. E essa força que gira, ela pode ser representada por um par de forças descentralizadas em sentido contrário. Assim como um par de forças descentralizadas em sentido contrário significa um torque. Então, o contrário é verdade também. E o que a gente tem aqui? Exatamente um par de forças descentralizadas. São elas a força que eu estou querendo exercer para distalizar meu dente, e a força resistiva que acaba surgindo devido à resistência da raiz na gengiva. Essas duas forças descentralizadas criam um torque, ou seja, uma força que gira o meu dente, e acabam girando o dente. Em torno de um centro, que a gente chama centro de giração. Aqui é só curiosidade, tá? Um conceito de mecânica, centro de giração. Bom, vocês já devem ter visto aí radiografia de tratamentos ortodônticos em que houve uma distalização, por exemplo, de todos os posteriores, e vocês vão ver as raízes dos posteriores estão todas inclinadinhas, né? Porque não houve um cuidado muito grande em evitar essa inclinação ao tentar distalizar esses dentes. E, de fato, é algo difícil de ser evitado. E como evitar esse movimento indesejado? A gente precisa, além de criar a força que move o dente, a gente precisa também criar um torque que vá contra, que equilibre, que fique no sentido contrário desse torque resistivo que acabou surgindo. Então, a gente precisa propositalmente criar outro torque no sentido contrário a esse, que equilibre esse e que me permita fazer um movimento de translação pura, um movimento de distalização sem girar, que é o que muitas vezes eu desejo fazer. Como que a gente pode fazer isso? Colocando outro attachment. Se eu coloco dois attachments, esse attachment de cima vai ser o attachment que vai apoiar a minha força na direção do movimento. O de baixo, ele vai criar um stop, uma outra força no sentido contrário, que essa força que eu estou fazendo, mais essa outra que eu crio no sentido contrário, elas acabam gerando um torque, porque elas são um par de força descentralizada, um binário de força descentralizada em sentido contrário. E aqui a gente tem outro torque que é entre a força que eu estou fazendo e a força resistiva. Então, tem três forças no sistema aqui. A resistiva e a que vai em direção ao movimento, elas por si só criam um torque. E a que vai em direção ao movimento e a que eu criei propositalmente com o attachment de baixo aqui, criam outro torque. Esses dois torques, reparem a setinha, né? Um vai no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, e eles acabam se equilibrando e deixando o dente na vertical, então o dente não gira. E aí eu consigo usar essa força aqui, sendo indicada com o mouse, para fazer a minha translação. É complexo, mas esse é o motivo pelo qual muitas vezes a gente não pode só analisar a coroa e falar, olha, eu quero fazer uma distalização, então vou colocar um attachment e já vai dar certo. Porque se eu for fazer essa distalização, como existe uma raiz criando resistência, o dente vai acabar inclinando, então eu tenho que colocar dois attachments. É um caso em que vocês vão ver aí dois attachments no central ou dois attachments no lateral, é comum ver, tá? Vamos seguir. Aqui tem um exemplo prático que talvez torne essa situação um pouco mais clara. O que a gente tem aqui? A gente tem um pescador que está remando com a sua canoa. Reparem vocês, ele segura o remo com as duas mãos.
uma mão segura lá em cima o remo e a outra segura no meio do remo, tá? E esse remo está fincado na água, né? E ele vai tentar trazer esse remo para trás para conseguir empurrar a água para trás e empurrando a água para trás ele se deslocar para frente. Quem já remou, intuitivamente vai lembrar que provavelmente segurou o remo com as duas mãos. É esquisito você segurar um remo com uma mão só. Por que é esquisito? Pensem vocês com um remo, uma mão só, colocou ele na água e tentou trazer ele para trás. O que acaba acontecendo? Ele inclina, né? Ele acaba inclinando. Você não consegue trazer ele direito. Agora, se você apoia a sua outra mão lá em cima, você consegue trazer esse remo sem girar. E essa mão que apoia em cima, se você já remou e for lembrar da sua experiência, ela não faz movimento de trazer o remo também. É o contrário, você pode inclusive deixar ela aberta. Algumas pessoas remam com ela aberta aqui. Quem faz o movimento de trazer o remo é a mão de baixo. Essa aqui ela só fornece um stop, um batente, para que o remo não gire. Vocês estão vendo onde isso vai chegar, né? Mas vamos com calma. Esse pescador, ele segura o remo com as duas mãos, como eu vinha falando, tá? O remo está fincado na água. A água exerce resistência. A resistência dessa água pode ser representada em um único ponto chamado centro de resistência, uma força só chamada resultante resistiva. Quando o pescador, se ele não estiver segurando com a mão de cima e ele tentasse puxar só com a de baixo, o que ia acabar acontecendo? Ele ia fazer essa força que eu estou indicando com o mouse, a água ia fazer uma força resistiva e o remo ia acabar inclinando para trás, né, para a direção dele. E o que ele acaba fazendo para evitar isso? Ele coloca a mão lá em cima, essa mão, então, segura o remo e evita que ele gire. A de baixo puxa, a de cima só segura o remo evitando que ele gire, tá? Então a direção que ele faz, na verdade, é para frente, né? E ele acaba criando um torque que equilibra o torque resistivo e assim ele consegue trazer o remo para trás. Bom, fazendo os devidos paralelos aqui, agora que talvez fique um pouco mais claro, com esse exemplo mais intuitivo, é a mesma história do dente que a gente está tentando distalizar. A água acaba fazendo o papel da gengiva, resistindo, né? Oferecendo resistência. A parte do remo que está dentro da água é a raiz do dente que está imersa na gengiva. O primeiro attachment, ele faz a função da mão de baixo do nosso pescador, fazendo a força, trazendo o remo na direção que a gente quer. E a mão de cima faz a função de um stop, de um equilíbrio de torques aqui, só para o dente não girar. No nosso caso, só para o remo não girar. Aqui o dente acabou ficando de cabeça para baixo, no exemplo, né? Mas a ideia é a mesma. Então, pausem o vídeo, tentem voltar, tentar entender, vira de cabeça para baixo e vocês vão perceber que é a mesma situação, tá? A gente tentou trazer aqui para uma situação mais cotidiana para que fique claro a necessidade desse segundo attachment. E depois disso tudo, o nosso pescador consegue mexer aqui o remo sem rodar na direção que ele gostaria, tá? Bom, como eu falei, a gente até agora falou das forças que a gente gostaria de fazer, dos movimentos que a gente gostaria de fazer, quais attachments eu devo colocar e por quê. A gente falou dos movimentos que eu quero evitar que sejam feitos, né? Movimentos que acabam surgindo por consequência, e como evitar. E aí a gente já focou no exemplo mais emblemático, que é o exemplo que mais aparece aqui, que é um exemplo de distalização. Então, em distalização vai ser comum vocês verem 2 attachments no dente para evitar esse giro. E agora a gente vai falar de um terceiro e último assunto da parte de mecânica, que é a questão da ancoragem. Bom, a questão da ancoragem ela também vai se apoiar na lei de ação e reação do Newton. Vamos voltar aqui para um exemplo marítimo, que agora a gente vai começar pelo exemplo e depois vai voltar para a ortodontia. Pense que esse mesmo pescador que antes estava pescando, agora ele está de férias e ele está no mar com uma boia boiando, tá? Simplesmente no meio do mar, ok? E ele está com um amigo dele aqui também. E ele resolve empurrar o amigo dele, que também está boiando. Para esse exemplo aqui, a gente vai supor que eles estão no meio do mar mesmo, eles não sabem nadar, eles não conseguem colocar a mão na água e nadar, então eles estão no meio do mar. E aí um amigo empurra o outro. O que acontece quando um amigo empurra o outro? Como os dois estão no meio do mar e eles não têm onde se apoiar, o amigo que ele foi empurrado vai para trás, mas o que empurrou também vai para trás. Então eles vão se deslocar em sentidos opostos, tá? Ou seja, a ação de um amigo teve também sua reação imediata e os dois acabaram sendo empurrados, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque, em essência, o que acontece dentro da placa é a mesma coisa entre os dentes. Quando um dente é empurrado, tem outro que está empurrando. E esse que está empurrando acaba sendo empurrado também no sentido oposto. Então, imagine, voltando aqui para o nosso exemplo do mar, né? Imagine que tem várias pessoas
assim como tem vários dentes, né, que estão lá no meio do mar, todas, e elas estão, a correnteza acabou levando elas para longe, elas querem voltar para a praia. Não adianta nada, aí o que acaba acontecendo? Eu vou lá, eu vou empurrar uma pessoa em direção à praia. Quando eu empurrar ela em direção à praia, eu vou ser empurrado em direção ao fundo, de volta. Aí, putz, aí eu puxo de volta a pessoa, eu sou puxado de volta também. Então, nós todos que estamos no meio do mar, se a gente ficar se empurrando, a gente nunca vai conseguir levar todos para a praia ao mesmo tempo, porque sempre que eu empurro um, eu sou empurrado de volta. Se eu empurro um para a direção da praia, eu acabo empurrando outro ou sendo empurrado para a direção do mar, tá? E fica nesse empurra-empurra. E a gente, como sistema, se a gente for pensar, a gente não consegue juntos se locomover numa mesma direção, porque sempre que eu empurro numa direção, surge uma força contrária na outra. Os dentes, eles vão seguir a mesma lógica. Então, pensa que a placa é um grande oceano, os dentes são as pessoas, né, nas suas boias, e fica um empurra-empurra lá dentro, que até consegue empurrar um dente para lá ou para cá, mas não consegue mexer todos os dentes numa mesma direção, tá, a princípio. Então, se eu vestir um alinhador, eu não vou conseguir pegar a minha arcada inteira, distalizar ela inteira, por exemplo, né, distalizar todos os dentes, porque toda vez que eu tentar distalizar um, eu vou estar exercendo forças contrárias em outros, e a placa não tem como, não tem onde se apoiar para mexer todos de uma vez numa mesma direção. Tá? É um pouco confuso, mas nesse exemplo aqui vai ficar um pouco mais claro, tá? A gente quer distalizar todos os posteriores em bloco aqui para conseguir abrir espaço, para corrigir uma classe 2 ou algo do tipo. Quando eu começar distalizando, quando eu for tentar distalizar esse último molar, eu vou acabar mesializando um pouquinho esse primeiro molar. Tento distalizar o segundo molar, acabo mesializando o primeiro. E aí fica esse empurra-empurra. E ninguém sai do lugar. Quer dizer, não consigo mexer todos na mesma direção, certo? Aí o que a gente pode fazer para evitar esse problema e para realmente cumprir nosso objetivo, que é distalizar todos os posteriores? Esse é o meu objetivo aqui, para corrigir uma classe 2 ou algum outro objetivo, tá? Eu posso fazer isso de maneira sequencial, porque em bloco é a mesma história, tem todos os banhistas, todos são lá no fundo do mar. Eu não vou conseguir todos em bloco ao mesmo tempo irem para a praia, né? A não ser que eu consiga remar, que é outra história, mas imagina que ele não sabe remar, não sabe nadar. Se tem várias pessoas nas boias, nós não vamos conseguir juntas ir para a praia. Só que imagina que tem 8 pessoas. O que eu posso fazer? Eu posso juntar 7 pessoas, a gente se agarra nas boias e a gente manda só uma, a oitava, a gente manda, empurra, todo mundo empurra ela. Essa só uma que foi empurrada vai ser muito empurrada. E a reação dela vai ser distribuída entre as outras 7 que estavam agarradas. Então, talvez eu consiga mandar uma primeiro, sem sofrer tanto a reação dessa uma que foi mandada. É um pouco confuso, mas a ideia aqui é a mesma. Se eu fizer uma distalização sequencial, ou seja, mandar primeiro só o segundo molar aqui, tá? Eu vou exercer uma grande força nele, e a reação dessa grande força vai ser distribuída entre todos os outros dentes aqui, tá? Porque eu só estou mandando ele. Todos os outros vão sofrer uma forcinha aqui. E essa forcinha que eles vão sofrer talvez nem seja suficiente para romper os ligamentos periodontais e mexer esses dentes. Então, essa é uma estratégia possível para quando a gente quer distalizar uma sequência de dentes usando alinhadores. Distalizá-las um a um, sequencialmente. Então, manda lá o segundo molar. Quando ele chegar lá, a gente vai mandar o primeiro molar. Quando ele chegar lá, a gente manda o pré-molar e por aí vai. Funciona. Funciona porque a gente consegue ir equilibrando essas forças, distribuindo as reações, enfim, e fazendo essa movimentação gradualmente. A desvantagem dessa estratégia é que aumenta muito o tempo de tratamento. Né? Por quê? Porque eu preciso fazer um por um. Isso vai aumentar o tempo de tratamento. Agora, vamos voltar para o nosso exemplo e a gente vai falar de uma outra estratégia possível aqui. E a gente está dando uma pincelada aqui sobre o assunto de ancoragem. Vamos voltar para o nosso exemplo do mar. Né? As pessoas estão lá no meio do mar, aquele desespero, 8 pessoas, cada uma na sua boia, quando tenta empurrar uma, a outra vai para trás, todas querem ir para a praia ao mesmo tempo, não conseguem porque não tem onde se agarrar, né? Elas estão num sistema que se equilibra nas forças, e aí, de repente, alguém que está lá na praia, um salva-vidas, vê aquela situação e lá da praia, com os pés fixos na areia, esse salva-vidas joga uma corda lá para essas pessoas. Alguém segura, alguém que está numa boia consegue segurar essa corda, segura nas demais boias e esse salva-vidas lá da praia puxa a corda. Nessa situação, o salva-vidas vai conseguir puxar todas as pessoas numa única direção. Por quê? Porque ele é uma força externa àquele sistema que estava equilibrado, lá das pessoas se empurrando lá na boia, cada uma lá, mas sem ninguém conseguindo referenciar, ninguém conseguindo se agarrar em nada. Ele é uma força que está fincada na areia.
e que é externa àquele sistema e que desequilibrou aquele sistema e conseguiu trazê-lo unicamente na direção desejada, todo mundo na mesma direção, tá? Então, quando eu tenho um sistema que está equilibrado na ação e reação, o único jeito de quebrar isso é vir um agente externo, uma força de fora desse sistema e exercer essa força numa direção desejada para que aquele sistema todo se mova. No nosso caso, o oceano era a placa. Dentro dessa placa tem vários dentes, que são as pessoas nas suas boias, certo? Esses dentes estavam no empurra-empurra e eu queria trazer todos numa mesma direção, que é a direção de distalizar esses posteriores. Uma estratégia possível é eu fazer um tipo de ancoragem com elástico. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer um rasgo aqui na minha placa, um pequeno ganchinho, onde eu vou prender um elástico, esse elástico está representado por essa linha tracejada rosa. Eu vou engatar esse elástico aqui, e esse elástico vai vir aqui e vai ficar preso num botão que está na arcada inferior, ele está na mandíbula. Ou seja, já é uma força que está apoiada em algum outro lugar, que não é mais um sistema da maxila, né? Ela é um sistema de fora, é uma força de fora. A ideia aqui seria que acaba fazendo a função do salva-vidas na praia, né? Ele está lá de fora e ele vai trazer uma força, vai jogar uma corda e puxar todos. É uma função parecida com a gente colocar um mini implante na própria maxila. Um mini implante aqui poderia também servir como ancoragem para esse elástico que fica preso aqui, tá? Porque o mini implante está na areia, né? Ele está direto fixado no osso. Então, o mini implante também poderia fazer essa função. E aí, quando eu faço isso, eu crio uma grande força aqui, onde eu estou passando o mouse agora, que traz todo esse sistema placa mais dentes da maxila para trás. E aí eu coloco um attachment de cada dentezinho, essa grande força vai se distribuir entre todos esses dentes. Então, antes, cada dente estava empurrando um ao outro. Agora, todos eles estão sofrendo a ação de uma força externa, que é o nosso salva-vidas lá com a corda, puxando todos eles. E aí, para distribuir em todos eles, eu preciso colocar um attachment de cada um, para que a placa engate bem em todos e traga todos. Isso vai desequilibrar o meu sistema. E assim eu vou conseguir trazer os dentes todos para a distal, todos esses posteriores. Consigo mexer todos mesmo? Essa força é suficiente? Esse elástico é um ultra elástico? Não. Ele ajuda. Mas ele ainda não permite que eu traga em bloco todos os dentes. Então, o que acaba acontecendo é a gente combinar as duas estratégias. Eu fazer, sim, a minha movimentação sequencial, que nem eu havia sugerido ainda agora, mas usando, se essa movimentação for muito longa e o tratamento ficar muito longo, eu posso acabar precisando de uma ancoragem com elástico para facilitar, para acelerar um pouco essa movimentação. É claro que tudo isso tem que ser combinado com a vontade do paciente. Às vezes o paciente quer usar um alinhador, não sabia que poderia acabar precisando de um elástico, fica frustrado, e aí você vai ter que negociar isso com ele, falar, olha, se você não quer usar o elástico, então o tratamento vai demorar mais. Se você usar o elástico, o tratamento acaba demorando menos. Tudo isso leva em conta todos esses fatores que acabam indo além da mecânica aqui, né? Acabam indo além, vão também da vontade do paciente, da estética ou qualquer outra questão, tá? Mas aqui a gente o objetivo era trazer uma ideia da mecânica de funcionamento, passando pelos movimentos que a gente deseja fazer e quais attachments a gente tem que colocar para que eles aconteçam, os movimentos que a gente quer evitar que acabem acontecendo por consequência e como a gente pode evitar ele. A gente passou pelo exemplo da distalização, e aqui a gente também está falando do exemplo de uma distalização de posteriores para corrigir, por exemplo, uma classe 2, e como que às vezes a gente pode acabar precisando de algum tipo de ancoragem externa, uma ancoragem esquelética ou uma ancoragem no outro arco. Entre outros exemplos, tá, pessoal? Então, a gente vai caminhando aqui já para o fim. Eu volto a dizer, né, esse curso é um curso mais teórico. A ideia dele é dar uma grande pincelada na mecânica de alinhadores, e acho que o grande protagonista dessa aula e desse assunto é o attachment. Então, se vocês conhecerem esse conceito, entenderem o que é um attachment, entenderem que ele é realmente necessário, acho que vocês já vão dominar boa parte da coisa, o resto vem com a prática. Não se apeguem aos detalhes, aos exemplos. Olha, não entendi muito bem aquela questão da força. É mais para você, a ideia é mais você, de fato, se introduzir nesse mundo. E volto a dizer, a gente aqui na Smiler tem uma série de cursos que são mais práticos. Olha, ok, adorei a parte teórica, mas como é que eu faço na prática, né? E a gente faz desde já um convite para que vocês participem, façam essa parceria com a Smiler, ela é totalmente gratuita, né? E a gente fica à disposição. Eu vou deixar os links aqui para que vocês consigam já entrar no nosso site, solicitar o contato de um representante nosso para bater um papo despretensiosamente, né? E
talvez começarem a trabalhar com alinhadores ou talvez a migrarem, se você já trabalha, migrarem para a Smiler. E aqui eu trouxe já uma pincelada de como é na prática um trabalho com alinhadores, né? O que depende de vocês, o que depende da empresa, no caso aqui da Smiler, né? Bom, como funciona na prática? Chegou um paciente, ele está com desalinhamento, ou ele mesmo pergunta, olha, você trabalha com alinhador, eu quero fazer um tratamento com alinhador. A Smiler disponibiliza a opção de você nos enviar fotos, né? E com essas fotos a gente já vai dar uma estimativa do preço para você. Isso é legal porque muitas vezes você já consegue passar ali na primeira consulta, já passar um orçamento para o paciente. E aumenta muito a chance de você converter esse paciente, tá? Para que você não tenha que mandar ele fazer exames antes de saber o preço e tudo mais, a gente tem essa possibilidade aqui na Smiler, que é um diferencial. Uma vez que o paciente já sabe mais ou menos o preço e está interessado, aí sim você tem que pedir alguns exames para ele, você encaminha ele para um laboratório de radiologia da sua preferência, e aí você tem que solicitar uma panorâmica e um escaneamento intraoral. Depois disso, você vai preencher um formulário aqui da Smiler, tá? De novo, aqui eu só estou dando uma ideia de como funciona. Se você tiver interesse, a gente vai certamente conversar e vai mostrar no detalhe como isso funciona. Um formulário em que você nos diz o que deve ser feito. E a nossa equipe de ortodontia vai capturar essas informações e com esse conhecimento todo de mecânica que eu acabei de mostrar, a gente vai sugerir para você um planejamento em software, tá? Então, você não precisa se preocupar, a gente vai dizer onde que precisa de attachment, onde que não precisa, se é bom colocar um elástico ou não, e tudo isso é um diálogo, né? Você vai nos dizer, olha, esse paciente se recusa a usar elástico, então ele preferia não ter attachment em nenhum dente anterior. A gente vai tentar levar em considerações essas observações e para trazer um melhor planejamento que contemple ali a vontade do paciente e que também consiga fazer os movimentos de maneira adequada. Mas isso quem faz é a nossa equipe de ortodontia em parceria com você, e essa equipe de ortodontia também conta com toda a assessoria da nossa equipe de mecânica, de engenharia. Então, isso é bastante legal porque a gente vai te entregar esse planejamento conta com um link de visualização tridimensional de como a boca vai ficar, que é super legal para mostrar para o paciente, né? O paciente vê como vai ficar a boca, ele fica encantado. E o mais legal disso tudo é que a gente não cobra por esse serviço de planejamento. Então, a gente vai te entregar esse link de visualização, a gente vai te entregar todo esse conceitual dos attachments, onde que teria, se precisaria de elástico, um planejamento ortodôntico mesmo, e você vai mostrar isso para o paciente. E se o paciente acabar desistindo, como a gente sabe que às vezes acontece, não tem nenhuma cobrança da nossa parte aqui, tá? Você não paga por isso. Se o paciente topar, isso é um diferencial, tá? Muitas empresas acabam cobrando por essa etapa de planejamento em software, de fato é uma etapa trabalhosa, mas a gente opta por deixar gratuito porque a gente sabe que é muito desagradável ter que passar um preço ali para o paciente que acabou não fechando, né? Falar, você não fechou, você não vai fazer o tratamento, mas mesmo assim você tem que pagar R$ 500, é chato. Aí muitos dentistas acabam absorvendo esse custo, que, enfim, não é bom para ninguém, e a gente na Smiler optou por nós mesmos absorvermos esse custo para, de fato, fazer um convite para que você nos mande tratamentos e, enfim, tente vender e consiga vender com mais facilidade. Bom, você aprovando esse tratamento, aí sim acontece o pagamento e aí a gente vai fabricar, a gente faz uma impressão tridimensional desses modelos, depois a gente faz uma termoplastificação aqui, só um detalhe, né? Depois a gente corta. Nosso corte ele é feito seguindo a cervical dos dentes, é um corte bem confortável, né? Ele fica bastante estético, bastante confortável, tá? E aí sim a gente entrega tudo isso em 7 dias úteis, tá? A gente faz o processo de planejamento, mais os prazos do correio, e aí você vai precisar só instalar. Então, o que eu estou te dizendo aqui? Você só precisa, na prática, tá? Nos mandar fotos, depois pedir os exames, preencher esse formulário, e a gente faz todo o miolo aqui, e aí você depois só instala, que é aquela instalação dos attachments que eu acabei comentando lá no começo por cima, mas, volto a dizer, a gente tem curso só sobre isso, a gente tem aulas práticas, então é bem tranquilo, não é nada demais, tá? E o que eu estou te dizendo aqui é que na prática trabalhar com alinhadores é bastante fácil, porque a gente consegue se apoiar em tecnologia para prever boa parte dos movimentos, tá? A gente faz isso em parceria com a nossa equipe de ortodontia com você. A gente tem um fluxo aqui que você não tem nenhum tipo de cobrança antes de fato fechar um tratamento. E, enfim, é super legal você saber toda essa bagagem teórica que eu mostrei para vocês, que a gente compartilha aí, que não é nenhum segredo, tá? Mas a gente tem essa bagagem também, e a gente usa essa bagagem em todos os nossos planejamentos que a gente faz em parceria com você. Bom, aqui a gente encerra então o nosso curso. Espero que tenha sido útil. Desde o começo eu venho falando, é um curso mais teórico,
mas a gente tem uma série de cursos aqui e se você quiser trabalhar conosco vai ser um prazer imenso. Rapidamente, acho que ficou claro, a nossa missão é ser aliada do dentista. A gente vê uma tecnologia tão interessante como essa dos alinhadores. A gente tem aqui no Brasil o maior mercado de ortodontia do mundo, de odontologia do mundo. A gente tem o maior número de profissionais aqui, a gente tem os melhores profissionais, a gente tem a melhor faculdade de odontologia do mundo. Eu arrisco dizer, o Brasil é o país da odontologia. O que a gente não tem aqui? Bons fornecedores nacionais, boas empresas nacionais que consigam trazer essas tecnologias, inovar dentro desse mercado a preços justos. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que empresas de fora trazem a tecnologia aqui para a gente fica muitas vezes refém de preços que são dolarizados, de logísticas que são caras, de prazos que são longos. Então, a Smiler nasceu justamente para tentar trazer um contraponto a isso. A gente reuniu os melhores profissionais aqui de odontologia e também de engenharia para trazer tecnologia e estar do seu lado, né? Estar do seu lado para te ajudar a aderir a essas novas tecnologias. A gente tem uma comunicação que é muito fluida, muito fácil, para que você consiga se apoiar em nós para tornar o seu consultório mais tecnológico e oferecer um tratamento mais interessante, um tratamento com muita tecnologia para o seu paciente, mais conforto, a preços justos, tá? A questão do preço é muito importante, a gente sabe disso, a gente vive num país em que a realidade da maioria é mais dura, ainda mais para investir um valor alto num tratamento ortodôntico ou qualquer outro tratamento. Então, a gente é o tipo de empresa que trabalha para descobrir como cobrar menos, sempre. E sempre vai ser assim. Tá? A gente quer fazer com que mais pessoas tenham acesso a essa tecnologia e, para isso, a gente acredita que é um grande diferencial a gente ser uma empresa brasileira. Tá? Fica de novo aí o convite, pessoal. Agradeço a presença de todos. Agradeço vocês terem chegado até aqui no nosso curso, encontrado a Smiler. Eu fico feliz da gente ter se encontrado. Tá? E, de novo, eu vou deixar o link aqui para caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, conversar com um dos nossos consultores e, eventualmente, a gente pode até vir a trabalhar juntos aí. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima.